Que vídeo poderoso é esse daqui que vocês estão me marcando? Presta atenção que eu já vou comentar. O cara assiste um monte de seriado que ele não devia, ele tá exposto a um monte de ambiente que ele não devia na rede social, ele tem um monte de amizades que incentivam ele para isso, depois ele não entende por que ele tem tanta vontade de pecar. Né? Ele não tem alimentado o espírito dele, e o espírito é movido pelo espírito, né? Pela palavra. Então, tem até uma frase de um novelista americano, eu tenho que até checar o nome desse cara, porque eu sempre falo dessa frase e nunca lembro o nome dele. Mas ele diz, né, se nós gastamos, acho que era 8 horas por dia com as coisas desse mundo, e 5 minutos com as coisas de Deus, é de surpreender que as coisas desse mundo pareçam 200 vezes mais real pra gente do que a Bíblia, né, do que a realidade espiritual. E a verdade é essa, muita gente tem o ímpeto de orar, de jejuar por santidade, por pureza, quando a coisa está feia. Né, quando o cara já está se sentindo tentado. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Né? Jesus nos ensinou um modelo de oração diário. A gente sabe isso porque ele fala do pão de cada dia. E nessa oração ele nos ensinou a orar, né, para ser liberto de tentação, para ser livre do pecado. A gente vê outro princípio de 1 Coríntios 10, falando aquele que está de pé cuide para que não caia. Então, uma batalha por santidade você não faz no momento de batalha, né? No chão. Até porque adianta o que você chamar um soldado para treinamento quando a guerra chegou nos portões? Exatamente. Nossa, meu Deus do céu, que comentário maravilhoso, né? O que adianta você chamar um soldado pra guerra, né, pra chamar pro treinamento quando a guerra já chegou nos portões, algo assim ali. Meu Deus do céu, maravilhoso. E essa é a grande verdade, né? É aquilo que eu sempre falo e venho batendo nessa tecla. Todo cristão, ele deve crescer em 3 pilares na sua vida: oração, leitura da palavra e jejum. Essa é a grande verdade. Às vezes nós gastamos tempo demais lá fora com as coisas do mundo, porque essa é a grande realidade. Nós estamos cercados com as coisas desse mundo o tempo todo, e quando é para se doar para Deus, quando é para, sabe, ter um momento a sós com Deus, 5 minutinhos tá bom. 5 minutinhos, se fizer por 1 hora, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda, parece que é um sacrifício, meu Deus do céu. E aí, acaba que se torna uma pessoa fraca, uma pessoa frágil, uma pessoa que inclusive é levada por qualquer vento de doutrina, uma pessoa que não criou raízes por meio da palavra, e aí veio o vento, veio a tempestade, veio as adversidades que vão chegar, vão vir de todo modo, de toda maneira, em algum momento da nossa vida, e aí nós, sabe, acabamos nos desviando, saindo da presença de Deus. Por quê? Porque não foi criado raízes na presença do Senhor por intermédio da palavra, por intermédio da oração. A gente não se preparou por intermédio do jejum, nós não nos preparamos para a guerra, certo? E aí do que adianta? Você vai correr para a guerra, para se preparar, depois que a guerra já bateu, já chegou na porta, depois que a guerra já veio ao seu encontro, depois que você já entrou no olho do furacão, aí você vai se preparar, aí você vai... Entendeu? É complicado, é complicado. Às vezes nós dedicamos muito nosso tempo às coisas supérfluas que vão passar, porque essa é a grande realidade, tudo nesse mundo aqui vai ruir, um dia tudo isso aqui vai acabar, e o que é realmente necessário, o que de fato precisa da nossa atenção, que é o nosso espiritual, até porque o que é uma vida de 100 anos comparado a uma eternidade, né? E nós sabemos que no fim disso tudo existirá uma eternidade. Quando nós saímos desse plano aqui, existirá uma eternidade, com Deus ou sem Deus. A Bíblia diz que após a morte segue o juízo, e a eternidade é com Deus ou sem Deus. E do que é uma vida de 100 anos frente a uma eternidade, né? E, como diz aí um amigo, a eternidade é muito tempo, certo? Então, o fato é que nós precisamos o tempo todo nós precisamos estar preparado o tempo todo, estar nos preparando o tempo todo, entendeu? O tempo todo nós precisamos estar crescendo em oração, intimidade com Deus, leitura da palavra, comunhão com Deus e uma vida jejuada. Por falar em jejum, eu sei que tem muita gente aí que tem dúvidas até hoje, não sabe o que é o jejum bíblico. Você sabia que existe castas de demônios que só saem por intermédio da oração e do jejum? Você sabia que foi o próprio Senhor Jesus que disse isso? Outra coisa, você sabia que o jejum representa a fome de Deus, representa também e nos ajuda a mortificar a nossa carne, mostrar para ela que é o nosso espírito que a domina e não ao contrário? Só que tem muita gente que nunca jejuou porque não sabia nem do que se tratava o jejum bíblico, outras pessoas sabendo não jejuam porque não entendem a seriedade desse assunto, e outras pessoas jejuam, mas jejuam de forma equivocada, antibíblica, pelos motivos e razões errados, e Deus não está
recebendo. Mas foi pensando nisso que eu elaborei um material incrível que vai te ajudar de uma vez por todas. Jejum. Como jejuar da maneira correta à luz da Bíblia. Nesse material eu te falo o que é o jejum, para que serve o jejum, por quais motivos jejuar, como inicia o jejum, como finaliza o jejum não é barganha com Deus. Falo tudo sobre o jejum. Quer ter acesso a esse material? Quer crescer em intimidade com Deus? Faz o seguinte, entra aí no meu perfil, clica no link da biografia, segue o passo a passo e a gente se vê lá. No mais é isso, tamo junto, somos um. More Bible, mais Bíblia e mais jejum.